Fala pessoal, no intuito de auxiliar nos seus estudos, professor Aendão, estou colocando conteúdo aqui toda semana. Aqui o canal fala de educação financeira e matemática. Eu comecei a gravar muito conteúdo de matemática, porque muita gente começou a pedir essa demanda e etc. Então a gente realmente quer ajudar. Com a pandemia do Covid-19, a base do conteúdo de matemática se perdeu muito. Então vai ser muito importante que você venha aqui, não apenas assista, mas aqui embaixo nos comentários você pode pedir qual o conteúdo que você está precisando que o professor ainda vai gravar. Afinal de contas, você está aqui em matemática com o Aendão. Tá combinado? E hoje nós vamos falar de regra de 3 simples. Olha só que interessante o conteúdo. Sem mais perda de tempo, vamos começar a nossa aula. Mas se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você achar que o vídeo é relevante, compartilhe com mais pessoas que precisem, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer total diferença. Vamos lá? Bom, chegamos aqui. Olha só que interessante. Uma roda, ela dá 80 voltas em 20 minutos. E em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então funciona assim a regra de 3. Primeiro nós temos que colocar aqui as grandezas. E as grandezas que nós temos aqui são voltas, aqui ó, voltas, perfeito? E temos aqui o tempo, representado por minutos, perfeito? Então eu tenho aqui voltas e tempo, beleza? Aí a gente começa assim, a roda deu quantas voltas inicialmente? Ela deu 80 voltas em 20 minutos, perfeito? E agora, ele quer saber em 28 minutos quantas voltas que a roda dará. Já que nós não sabemos, a gente usa a variável x. Agora é muito importante que você faça uma análise. Muita gente esquece disso e é de verdade fundamental ser feita essa análise. Você tem que avaliar se aqui nós estamos falando de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, qual que é a técnica que eu utilizo? Você vai colocar uma setinha, aqui onde tem a variável, vai colocar uma setinha ou para baixo ou para cima, tanto faz. E agora você vai fazer a seguinte reflexão. Se eu aumentar o tempo, essa roda vai dar mais ou menos voltas? O que você acha? Se aumentar o tempo, a roda vai dar mais ou menos voltas? E a resposta certa é que ela vai dar mais voltas. Então você coloca uma setinha na mesma direção. Isso para te lembrar que aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, aumentando uma grandeza, a outra aumenta, ou diminuindo uma grandeza, a outra aumenta. Porque quando elas são diretamente, eu desenho duas setinhas na mesma direção. Seja para baixo, seja para cima. E agora o que a gente faz? A gente vai montar a operação do jeitinho que tem que ser. Ou seja, 80 está para x, assim como 20 está para 28. Ou seja, você transforma aqui em uma igualdade entre duas frações. E quando a grandeza é diretamente proporcional, sabe o que a gente faz? A gente faz a famosa multiplicação cruzada, ou seja, o numerador de uma com o denominador da outra e vice-versa. E assim a gente começa a construir aqui a nossa equação. Vamos lá? Então, olha só que interessante. Dica: sempre multiplique a que tem a variável primeiro. Então, 20 vezes x é o de cima de uma fração vezes o de baixo da outra. Então, aqui seria 20 vezes x. Perfeito? Isso vai ser igual a outra multiplicação, ou seja, 80 vezes 28. Agora eu vou te dar uma dica muito bacana, uma dica muito legal. Perceba, eu não cheguei multiplicando, tá vendo? Ó, 80 vezes 28. Por que eu não cheguei multiplicando? Porque pode ser que eu consiga simplificar essa expressão. Agora me conta, o que o 20 está fazendo com o x? Ele não está multiplicando? Então, quem está multiplicando passa para o lado de lá, dividindo. Então, x vai ser igual a 80 vezes 28 dividido por 20. Ou seja, aqui embaixo
a gente transforma isso em uma divisão. E tem uma coisa muito legal. Quando aqui eu tenho multiplicação, eu posso simplificar os números de cima com os números de baixo. Por exemplo, eu posso cortar esse zero com esse zero. Isso significa que eu dividi em cima e embaixo por 10. E quanto que daria 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 daria 4. E aí, como que ficaria a expressão, a equação? Eu gosto de escrever de novo para não ficar bagunçado. Porque se você estiver estudando e ficar tudo bagunçado, não fica muito legal, não fica muito bacana para você resolver. Então, olha só que interessante. Já que eu fiz 80 dividido por 20, o resultado deu quanto? O resultado deu 4. E é 4 vezes 28. É uma conta que dá para você fazer até de cabeça. Mas se você não tem tanta habilidade e você não consegue resolver de cabeça, não tem problema. O que eu te recomendo? Vai no cantinho assim, ó, abra um rascunhozinho e faça as contas. Vamos comigo? 4 vezes 28. Então vamos lá. 4 vezes 8, 32. Foi 3. 4 vezes 2, 8. Com mais 3, 11. Ou seja, 112. Resultado final, x vai ser igual a 112. O que significa isso, professor? Fala comigo aí, então. O que significa? Significa que em 20 minutos uma roda deu 80 voltas. Então, em 28 minutos, essa roda daria 112 voltas. Vamos ver se você aprendeu mesmo? Faz o seguinte, tem um outro exercício aqui. Você vai dar uma pausa no vídeo agora, vai tentar resolver esse exercício e vai voltar aqui para poder acompanhar a resolução. Tá combinado? Dá pausa aí. Pronto. Agora que você já tentou resolver, vamos ver aqui como que ficará esse exercício e vamos saber se ele é parecido, se ele é diferente do outro. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Quem são as grandezas que nós temos? Então, nós temos os eletricistas, não é verdade? Eletricistas. Essa é uma grandeza. E a outra grandeza, professor? Outra grandeza são os dias. Então, o que significa isso? 8 eletricistas fazem uma instalação em 3 dias. E quantos dias 6 eletricistas farão o mesmo trabalho? Ou seja, não sabemos. Como eu expliquei no exercício anterior, primeiro a gente tem que analisar se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então você vai fixar uma setinha aqui para baixo, onde tem a variável. Poderia ter sido para cima, tanto faz. Tem que ter uma setinha em alguma direção. Ou para cima ou para baixo. E agora a gente avalia. Olha, se para fazer um serviço 8 eletricistas levaram 3 dias, o mesmo serviço feito por 6 eletricistas leva mais ou menos tempo? Com certeza leva mais tempo. Diminuir os trabalhadores, o trabalho é o mesmo, então vai levar mais tempo. Ou seja, diminuiu um, o que aconteceu? Aumentou o outro. Então são grandezas inversamente proporcionais. E aí, professor, o que a gente faz nesse caso? Bom, a gente primeiro monta as frações, não é verdade? 8 está para 6, assim como 3 está para x. Montei as frações, certinho? E agora, professor, o que a gente faz? Bom, agora a gente tem que fazer uma reflexão. Desse jeito que eu montei aqui, está certo? Será que está legal desse jeito? Ah, professor, não sei. Não, não está legal. Por que não está legal? Porque essas grandezas, elas não são diretamente proporcionais. Elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, qual que é o segredo? Quando elas são inversamente proporcionais, a gente deixa uma do jeitinho que está e a gente inverte a outra. Ou seja, 8 está para 6, assim como x está para 3. E pronto. E agora a gente resolve do mesmo jeito, ou seja, multiplicando cruzado. Agora, professor, e se eu quiser simplificar antes, eu posso? Pode. Olha que interessante. 8 e 6. Eles são múltiplos de quem? De 2. Quanto que é 8 dividido por 2? Deu 4. Olha que legal. E quanto que é 6 dividido por 2? Deu 3. Bacana demais. Vamos multiplicar cruzado agora?
Agora a gente vai fazer assim. A gente multiplica x com 3 e 4 com 3. Ou seja, a gente multiplica cruzado. 3 vezes x vai dar quanto? 3x. E 4 vezes 3. Eu posso realizar a multiplicação ou não. Eu não gosto de realizar a multiplicação. Por quê? Porque olha só, o 3 não está multiplicando x? Tá ou não está? Quem está multiplicando passa para o lado de lá fazendo o quê? Passa para o lado de lá dividindo, não é verdade? Então, para o x ficar sozinho, o 3 que estava multiplicando passou para o lado de lá. Só que ele passou dividindo. Então, 4 vezes 3 dividido por 3. E aqui eu posso cortar 3 com 3. Por quê? Porque 3 dividido por 3 dá 1. Vai sobrar 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Conclusão, x vai ser igual a 4. O que significa isso então, professor? Significa que 6 eletricistas levarão um dia a mais para fazer o serviço, como nós tínhamos previsto desde o início. Professor, ainda não tem nenhuma dica, não tem nenhum macetezinho para poder resolver esse tipo de questão, não? Olha, para te falar a verdade, tem. Você percebeu que as grandezas ali, elas são inversamente proporcionais? Então, qual que é a dica que eu te dou? Quando elas são inversamente proporcionais, você pode multiplicar assim. Ou seja, 6 vezes x é igual a 8 vezes 3. O 6 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, 8 vezes 3 dividido por 6. Agora a gente pode simplificar, dividindo o 3 e o 6 por 3. 3 dividido por 3 deu 1. 6 dividido por 3 deu 2. E agora é só a gente fazer a divisão de 8 por 2. Quanto que deu? X igual a 4. Então, chegamos ao mesmo resultado usando dois caminhos diferentes. E aí, o que você achou? Conta para mim o que você achou. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Deixa aqui embaixo também pedidos de resoluções de questões. Pode deixar o link da questão que você não conseguiu fazer. Pode fazer o pedido de resolução de vestibular, Enem, concurso. E você pode também pedir conteúdo, pode pedir teoria, que a partir de agora esse canal está ao seu serviço. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Eu espero você aqui até o nosso próximo vídeo, tá combinado? Um abraço do Aendão. Fica com Deus, tudo de bom.